possível. E ouça a mensagem de Deus, porque essa mensagem é Erivelto. Graça e paz, queridos. Convido você juntos meditarmos na palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 13. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 13. A partir do versículo 6 até o versículo de número 9. Lucas 13, de 6 a 9. Assim diz a palavra de Deus. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo a procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que esta além, ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Vamos orar? Peça a Deus também iluminação para que você possa compreender o ensino da palavra de Deus. Deus maravilhoso, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Palavra essa que é viva e eficaz. Palavra, ó Deus, que transforma e que molda. Pai querido, nós pedimos a Tua iluminação neste momento para compreendermos, ó Pai, o Teu ensino, para que saiamos, ó Pai, edificados, para que possamos viver uma nova vida transformada pelo poder que há na Tua palavra. É no nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez você está aí agora pensando do ano que passou, o ano de 2020, e pensando, eu quero esquecer este ano. Por causa do caos em que vivemos, por causa de muitas perdas, por causa desta pandemia que tem avassalado, arrancado vidas tão próximas de você, e aí você quer esquecer o ano que passou. E pensando já no ano novo, como 2021, hoje dia 17, apenas 17 dias de um novo ano que estamos vivendo, só que muitas vezes nós esquecemos que a nossa perspectiva de vida vai além de um ano que se inicia. A nossa perspectiva de vida, ela está além do nosso olhar físico. Nós temos que parar para pensar no olhar espiritual, o olhar da fé, observando de fato o que o nosso Deus tem nos chamado e convocado a viver mediante a sua palavra. Por isso eu quero falar assim, diante desse texto que acabamos de ler, com o seguinte tema: deixa mais este ano. O que temos como parábola no texto agora lido é um senhor que já em seu 3º ano consecutivo vem querendo desfrutar do fruto de uma figueira, mas que tem sido decepcionado. Um agricultor, este agricultor que está ali realmente almejando mais um ano e que esse ano fosse mais um ano produtivo, porém não aconteceu. Sendo que ele já estava assim com o coração muito abatido, ao ponto de não mais querer ter esta figueira porque ela não tem trazido benefício, não tem trazido produto no qual ele tanto almejava. Mas Jesus aqui está falando de uma parábola, uma história bem ilustrativa do cotidiano, das pessoas que ali estavam ouvindo, certamente os religiosos daquela época, que sabia muito bem também a lida do campo, e sabia da necessidade de um agricultor quanto à sua colheita. Mas Jesus conta esta parábola justamente para confrontar os religiosos daquela época, para trazer uma exortação para que eles pudessem então atentar a responsabilidades que eles deveriam ter diante de mais um ano, mais uma oportunidade que Deus estava os dando. Jesus havia contado essa parábola para criticar os líderes religiosos daquela época que não estavam produzindo frutos de um caráter realmente convertido ao Senhor Jesus. A este Jesus assevera que caso não produzissem frutos, seriam arrancados em breve. Entenda que muitas vezes nós temos falado muitas palavras para afagar o ego humano, mas entenda que o nosso propósito não é valorizar o homem, mas glorificar a Deus. Este foi o propósito de Jesus na sua vinda aqui a essa terra. Não foi para ser glorificado, mas sim para glorificar o Pai.
Por isso eu quero, neste momento, nesta oportunidade aqui, falando a você que está nos ouvindo, destacar algumas lições desta parábola, aplicando-as à realidade de cada pessoa que está ouvindo neste momento, para que você que deseja viver um ano de 2021 diferente, mas que seja um ano diferente na presença do Senhor. Por isso eu destaco aqui, em primeiro lugar, uma primeira lição, onde nós podemos observar no verso 6, no verso número 7, que Jesus se frustra quando percebe uma pessoa infrutífera. Irmãos, é certo que nosso Deus, Ele está esperando de nós que possamos produzir frutos de glória a Ele, frutos de justiça a Ele. De fato, quem serve ao Senhor Jesus, Ele produz fruto. Não importa a quantidade, mas Ele produz a 100, a 60 e a 30 por um, mas Ele produz. E naquele momento Jesus está questionando os religiosos daquela época, porque eles não estavam produzindo os frutos de transformação, de caráter, de vida com Cristo. Aquela figueira estava estrategicamente bem colocada, ela não estava em um lugar areioso ou bem num lugar que não fosse fértil, pelo contrário, era um lugar que produzia, só que ela não estava produzindo. Ora, tal figueira estava em condições muito mais avançadas em produzir bons frutos do que aquela que porventura estivesse plantada no deserto. Mas o resultado que temos é nulo em termos de resultado. E o dono da figueira ia procurar fruto nela, ano após ano, com o coração cheio de expectativas. Imagine como o seu coração se frustrara mais uma vez diante daquela realidade. Ele ainda dá um veredito radical de sua figueira, a chama de inútil. Repare que no verso 7, para que ela ocupa a terra inutilmente. Irmãos, qual o sentido da vida? O porquê você ainda está vivo? O porquê Deus ainda te concede a oportunidade de viver mais este ano de 2021? Você já parou para pensar como você tem andado, como você tem vivido com o Senhor? Eu espero em Deus que você não receba esse veredito, um veredito muito forte, mas é verdadeiro. Para que ocupa ela inutilmente essa terra? Não é diferente conosco quando Jesus vai até nós para sondar quais os nossos frutos e frustrado percebe que não temos fruto algum? Somos tentados, creio, a imaginar que os frutos que Jesus espera de nós estão todos associados ao nosso fazer. Qual não é a nossa surpresa quando descobrimos que muitos dos frutos que deveríamos produzir estão ligados ao nosso ser. São os frutos do nosso testemunho cristão, o modo como nos posicionamos na sociedade em que vivemos, pois a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser luz e sal da terra. Que diferença você tem feito neste mundo aqui em que você vive? O que você tem produzido, se você de fato é observado por aqueles que estão ao seu redor como servo, como filho de Deus? Será que essa cidade as pessoas podem lhe procurar dizendo, olha, nessa cidade há porventura um homem, uma mulher de Deus? Porventura nos mostrará o caminho em que devemos seguir. É nesse sentido que você deve viver, irmãos. É nesse sentido que você deve observar se você está testemunhando a Cristo, se as pessoas podem ver Cristo em você ou em mim. Por isso o apóstolo Paulo, ele mesmo afirma que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você possa viver neste momento agora a expressão de Cristo em você, com um caráter transformado ou pronto em ajudar aquele que está ao seu redor, ao seu próximo que está necessitado, que precisa de um suporte, de um amparo e de um auxílio seu neste momento. Mas também nós podemos observar aqui sobre a questão da vida devocional saudável. Quanto tempo você tem tirado para ler a palavra de Deus? Irmãos, quantas pessoas fazem da Bíblia apenas um amuleto, como se fosse uma proteção. Abra e deixa lá no Salmo 91, achando que aquilo vai proteger a sua casa e a sua vida. Queridos, a vida devocional é uma vida diária de leitura de Gênesis a Apocalipse.
A Bíblia nos foi deixada para compreendermos o que de fato ela nos ensina. A centralidade das Escrituras é Cristo. Você precisa ler a Bíblia todos os dias, como diz o Salmo 1, ter prazer nesta lei e meditar nela dia e noite. Vida devocional saudável é uma vida que está realmente ligada à palavra de Deus em todo momento. A nossa devoção particular é fator importante no nosso crescimento. E Cristo quer que realmente cresçamos na graça e no conhecimento da sua palavra. Mas nós podemos observar também aqui o amor à igreja. Há muitas pessoas dizendo que eles são crentes, são servos de Deus, mas que servem em casa. E eu quero dizer a você, um desigrejado, que você está em pecado. Porque a Bíblia nos exorta lá em Hebreus que nós devemos congregar. Não deixemos de congregar como é costume de algum. É um imperativo, é um mandamento. E se nós quebramos um mandamento de Deus, nós estamos transgredindo, nós estamos pecando. E não é pecando contra a igreja, é pecando contra o Deus da igreja. Então, o modo como nos envolvemos nos projetos da nossa igreja local, lembre-se, ela é a menina dos olhos de Deus. Jesus, certa feita, estava indo para Jerusalém e presenciou uma figueira. Desejoso de saborear os figos, foi de encontro a ela. E qual não foi a sua surpresa quando encontrou uma linda figueira, mas com folhas somente? Infelizmente, são muitas as pessoas que vivem em uma grande e enganosa aparência. Fingem a si mesmas que estão bem, mas não estão produzindo frutos do testemunho, da vida devocional sarada e do amor à igreja local. Você não pode deixar de produzir tais frutos porque eles são essenciais para alguém que deseja prevalecer diante das dificuldades da vida. Você precisa ter em mente que ter folhas somente pode impressionar à distância, mas na proximidade o que faz encher os olhos são os frutos. Mas a segunda lição que eu quero falar para você nessa tarde: há ainda a quem interceda pelos crentes infrutíferos. Irmãos, como é bom saber que ainda Deus tem deixado ao nosso alcance os remanescentes fiéis. Aqueles que dobram o joelho, aqueles que intercedem, aqueles que clamam por uma igreja saudável, aqueles que se colocam diante do Senhor em súplica e auxílio, aqueles que estão com a boca no pó, servos autênticos e fiéis. Observe o que o texto nos ensina aqui. O servo desse Senhor se apiedou da figueira infrutífera e rogou: Senhor, deixa este ano até que eu cave em derredor e coloque estrume. O pedido insistente desse bom servo pode ser melhor compreendido se traduzirmos o deixa este ano por perdoe este ano. Irmãos, esta é a oportunidade que Deus está te dando para você se arrepender dos maus caminhos e voltar-se para Ele em tempo oportuno. Perdoe-nos, ó Deus, porque realmente falhei. Poderia ter produzido e não produzi, mas agora este ano eu quero produzir para a Tua glória. Eu quero servir, eu quero dedicar meu tempo ao Senhor, eu quero dedicar a minha vida por inteiro ao Senhor. É bom sabermos que ainda temos bons servos a interceder por nós ainda hoje. Quantas vezes nós mesmos já estávamos nos sentindo como que derrotados e de repente Deus coloca em nosso caminho pessoas que para servirem como os nossos ajudadores, os nossos suportes, aquele que levanta os nossos braços para continuar caminhando essa caminhada difícil. O Evangelho não é fácil, o Evangelho é difícil. Mas saiba de uma coisa, que Deus tem levantado pessoas para nos auxiliar, nos ajudar e a interceder por nós. E este ano persiste, mas não pode ser considerado um fim em si mesmo, a ponto de não queremos mudar. Irmãos, essa é a oportunidade. 2021 é para mudança. Não é para você ficar da mesma forma como você ficou no ano de 2020. Deus te dá mais uma oportunidade para você viver uma vida nova, uma vida transformada, em poder notificar as pessoas para se arrepender dos seus maus caminhos e saber que Cristo está à porta. Ele vai voltar, muito em breve, mas que estejamos preparados para esse glorioso dia. Cuidado, irmãos, porque de fato tem muitas pessoas acomodadas
Muitas pessoas que ainda vivem no silêncio, vêm dizendo: olha, eu prefiro ficar em casa do que ir à igreja. Eu prefiro não dividir as minhas cargas com as outras pessoas porque eu sou forte. Ninguém é forte. Por isso, essa é a lógica que o apóstolo Paulo coloca nas Escrituras. É na fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. É este momento que você deve entender que quando você é fraco, é que Deus o fortalece. Eu creio que este ano tem a ver, ainda temos jeito. Há uma esperança para você. Para muitos que talvez disse: olha, eu já cansei dele, já não tem mais solução. Para Deus tudo é possível. Ninguém é irrecuperável no reino de Deus. Temos tratado de muita gente esmagada, mas que Deus tem sido o restaurador de alma e corações triturados. Então há uma esperança para você. A esperança é Cristo. Mas há limite para a nossa recuperação. Entenda isso. É isso que a palavra de Deus está dizendo através dessa parábola. Repare comigo que o servo fez questão de destacar: deixa este ano. Não se trata de uma ajuda infinita, tirando da figueira a responsabilidade dela produzir fruto. Foi tão somente uma nova oportunidade. Esse fato deve lhe chamar a atenção também para a verdade que eu quero enfatizar ao seu coração. Esse deixar mais este ano representa para um tratamento de Deus no interior do maldoso coração humano. Diz-nos respeito porque, como humanos, somos tendentes ao erro 24 horas por dia. Por isso, se não contarmos com a graça de Deus, estamos perdidos. O servo dessa parábola simboliza a graça teimosa de Deus que ainda insiste em investir em nós. Graças a Deus por isso. Graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos o perdão de Deus, mas ainda assim Ele perdoou através do seu Filho. Ao ponto, de enviar o seu único Filho para morrer por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Volte-se para Deus. Busque ao Senhor. Ainda há esperança para você. Que este ano de 2021, se Deus ainda permitir você viver, viva para Cristo. A nossa perspectiva tem que ser essa, como também do apóstolo Paulo tinha naquele momento quando ele realmente conheceu o evangelho da graça que o transformou a sua vida, e ele passou a dizer com toda a sua força: o viver é Cristo. Enquanto você viver, viva Cristo. Mas ele diz: mas o morrer é lucro, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas se Deus te dá uma oportunidade de você aqui viver, viva Cristo, somente Cristo, para que as pessoas vejam em você a esperança da glória. Mas a terceira lição que eu quero deixar ao seu coração aqui: ainda o juízo de Deus sobre as pessoas infrutíferas não é incoerente com a misericórdia divina. Tem muitas pessoas que querem dizer que Deus é injusto em mandar algumas pessoas para o inferno. Irmãos, o nosso senso de justiça, ele é manchado pelo pecado. Por isso entendemos que salvação é pela graça, somente pela graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. É pela graça que nós fomos salvos. O fato do servo adiantar que após um ano, caso aquela figueira não produzisse fruto algum, ela deveria ser arrancada, não é incoerente com o amor que ele havia demonstrado por ela no verso anterior. A justiça de Deus, segundo um professor no seminário, é o amor de Deus em ação. Deus não pode se compactuar com a vivência nossa no pecado. Deus não se agrada do pecado. Há muitas pessoas que acham que Deus ama o pecador quando este vive na prática do pecado. Não. Ele quer um coração transformado, regenerado. Saia desta vida que você ainda vive na prática do pecado, no desejo do pecado. Deus não pode se compactuar com a vivência de uma vida cristã mesquinha e apagada. Tudo seria feito para que a figueira frutificasse. Foi cavado no redor para dar maior espaço às suas raízes. Palavra de Deus que ainda notifica ao pecador ao arrependimento.
O juízo de Deus é conforme a sua natureza. Não há uma mancha de injustiça em Deus, ele é totalmente justo, de modo que ele não pode conviver com o erro. E está aí, irmãos, a Bíblia está aí, nos ensinando e nos mostrando. Olhe lá em Gênesis, no capítulo 6, quando Deus extermina a humanidade e apenas preserva uma família, porque daria continuidade à santa semente, porque deveria chegar o Salvador, mas ele já notificou as pessoas dizendo: olha, eu não sou conivente com o erro. E ele exterminou. Ele falou também, dizendo ali no tempo de Abraão, falando que iria exterminar a cidade de Sodoma e Gomorra e que era para tirar a família de Ló de lá. Porque o povo estava na prática do pecado, na devassidão, no amor a si mesmo, sem querer saber de Deus, e Deus manda destruir aquela cidade. Saiba de uma coisa, a palavra de Deus continua a mesma, ela não muda. E ele te notifica ao arrependimento, porque vai chegar o dia do juízo final. Passando disso aqui, acabou, irmãos, não temos mais o que fazer. Então é em vida que você ainda tem que se quedar diante do Salvador. O juízo de Deus será de acordo com a sua graça. Caso estejamos em posição de frutificação, repito, no testemunho, na vida devocional e no amor à igreja local, Deus nos manterá, senão seremos arrancados. Há muitos crentes que poderiam estar melhor do que estão. São a semelhança da história que vou relatar. Há muitas pessoas nessa vida que ainda estão andando como um crente preguiçoso. A história que eu estou relatando aqui é a história da palavra de Deus, quando o autor aos Hebreus escreve esta carta a uma igreja. No capítulo 5, no verso 11, ele vai falar de crentes tardios. E essa expressão no original é crentes preguiçosos. Há pessoas que estão dentro da igreja que ainda vivem nos mesmos pecados e que não amadureceram espiritualmente, mas Deus ainda te dá a oportunidade a você crescer, a abandonar o seu pecado e a viver para Ele em novidade de vida. Não seja um crente preguiçoso. Seja um crente que esteja ligado ao Senhor através da palavra. A misericórdia de Deus deve incentivar você a ser valoroso na prestação de um serviço amoroso ao Senhor Deus, vivendo antes de tudo uma vida vitoriosa e vibrante, porque assim, se colocando diante de Deus, Ele terá prazer em sua vida. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Essa é a palavra que Deus quer falar ao seu coração, para que você possa ser fiel a Ele em todos os momentos de sua vida. Mas eu quero concluir aqui dizendo, neste momento, no qual eu pude observar aqui na palavra de Deus, mostrando aos irmãos, em tese, que Jesus se frustra quando percebe pessoas infrutíferas. Ele é como esse senhor da parábola que ano após ano tem no coração uma expectativa de que caminharemos vitoriosamente, mas muitas vezes o decepcionamos com a nossa vida sem a produção dos frutos do testemunho, da devoção cristã e do amor à igreja local. Mas graças a Deus ainda existem os intercessores, aqueles que rogam aos céus: deixa este ano ainda. Estes são elementos trazidos por Deus para nos tratar. Eu rogo a Deus, eu peço ao Senhor dos céus que faça-nos viver este 2021 de uma forma diferente, onde possamos buscar mais dEle, viver mais para Ele e menos de nós mesmos. Olha, irmãos, tem muitas pessoas que acham que podem procurar o Senhor quando ela quiser. Não é assim. É Deus que vai ao encontro do pecador. É Ele que coloca sobre os seus ombros e traz de volta ao lugar seguro. É a parábola da ovelha perdida. Então, se neste momento esta palavra está indo ao seu encontro, saiba que é Deus que está indo ao seu encontro. É a palavra dele que está te incomodando neste momento.
É Ele que está te confrontando neste momento para a mudança de vida e o alertando para o dia do juízo. E ainda o juízo de Deus não anula a misericórdia divina, pois somos dele e somos limitados apenas pelos céus. O céu é a nossa morada. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos apenas de passagem. A nossa vida é como uma neblina, logo cedo se dissipa. Mas se você for embora hoje aqui, onde você estará? No céu? Com Cristo? Ou no inferno, sem Cristo? Que este ano de 2021, com o coração encharcado desse desejo, possamos produzir frutos para a glória de Deus. Que tenhamos um coração mais ligado à verdade da palavra de Deus. Que você possa ser um discipulador. Este é um desafio no qual eu quero falar a você, ouvinte. Leia a Bíblia e chame outra pessoa a ler a Bíblia com você. Vocês terão dúvidas e por meio delas vocês poderão também sanar as suas dúvidas. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida.